Mas vamos lá. Essa é a segunda parte, então nós vimos a graça de ofertar. Número 1, que foi o capítulo 8, enquanto a Macedônia estava enviando ofertas para a Judéia, para os pobres da Judéia. E aqui as instruções de Paulo com referência à coleta, mas dos judeus para com também a Macedônia. E ele fica muito preocupado aqui. Ele já tinha falado para os judeus convertidos, né? Aqui a gente está mencionando, mas ele tinha já falado essa questão das ofertas. As ofertas tinham que ser feitas em casa, até tem uma regrinha, né? Dar com alegria, com liberalidade, nós vimos aí no capítulo anterior, dar voluntariamente, dar-se a Deus e à causa. Não é? Essas coisas são muito importantes. A justiça social, como é importante a gente buscar que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. As pessoas, na realidade, precisam de oportunidade, de motivação. Isso é fundamental. E fé também, né? São 3 coisas que eu sempre digo que as pessoas precisam ter: fé, uma oportunidade e motivação. Às vezes a gente não cresce por falta de motivação. Às vezes motivação até pessoal. Se eu não tenho fé também, isso pode comprometer a minha vida, comprometer a minha vida. Alguém disse que eu tenho que terminar bem as palavras com R. Então vamos lá, vamos terminar bem essas palavras. Mas a gente encontra aqui um Paulo preocupado, né? Nós temos que dar, né? E a graça de ofertar. A gente não oferta para trocar com Deus. Eu fico muito triste quando vejo em algumas comunidades religiosas apelos, né, como se você der, Deus vai dar também. Na proporção que você der a Deus, Ele vai também tornar a sua vida próspera. Paulo não ensina essa questão da prosperidade aqui. Mas ele tem uma estrutura interessante aqui nesse capítulo. Eu tenho alguns comentários que eu gosto muito. Estou tirando aqui a estrutura de um desses comentários. Primeiro ele vai dizer que a nossa contribuição estimulará os outros. Olha, se vocês prepararem aí direitinho, não é, as ofertas, as contribuições e derem essas contribuições, outros vão ser animados também a dar. Pode estimular a outros. Depois ele diz ali a partir do verso 6 que a nossa contribuição nos abençoará. Porque quanto mais você dá, mais você se desprende das coisas materiais e você se preocupa mais com as pessoas. Não é humanismo isso, mas a importância de você se ocupar, pensar nas pessoas, o que elas necessitam, o que elas precisam. Alguém está me dizendo assim: olha, eu tenho uma empresa e agora eu vou começar a dar uma participação para os meus funcionários. Ele é pequeno. No final do ano a gente vai fazer os cálculos e vamos dar um percentual dos nossos lucros para os funcionários para incentivar. Eu achei uma coisa muito interessante mesmo. Você pensa no próximo, pensa no outro, se ele tem condições. Não adianta só eu ter condições, que vantagem tem, né? Se eu na vida só eu mesmo penso nas minhas condições, nas minhas necessidades, mas quando eu olho para o outro eu cresço. Então a nossa contribuição estimula outros a darem também, a ofertarem. A nossa contribuição vai nos abençoar, porque não é uma troca, porque quem dá se sente beneficiado quando vê o outro recebendo. O maior presente de quem dá é ver a alegria do outro, né? Essa resposta do outro. Aí lá pelo verso 12, então a nossa contribuição, ele fala, né? Que a nossa contribuição suprirá as necessidades. Vai suprir as necessidades. Tem um objetivo de ajudar aquela comunidade, aquelas pessoas, aquelas famílias, né? Aqueles funcionários. E ainda fala que a nossa contribuição glorifica a Deus. Olha que interessante essa pegada aqui. O verso 12 é muito bonito, o verso 13 também, e termina ali no verso 14, que a nossa contribuição promoverá a união do povo. Sabe, quando você tem o reino de Deus como sua prioridade, quando você tem o reino de Deus como sua prioridade, tudo fica diferente, o sabor fica diferente da vida. O reino de Deus é minha prioridade. Eu tenho orado com as pessoas que fazem aniversário aqui da minha comunidade e tenho dito assim, praticamente em todas as orações eu repito isso.
que nosso objetivo, que o objetivo dessa pessoa continue sendo o reino. E que nessa jornada Jesus seja o nosso principal companheiro. Então, glorifica a Deus e promoverá a união do povo, união das pessoas, e o objetivo é marcado e confirmado. Nós estamos indo para o reino. Nós não estamos indo para a Riviera, nós não estamos indo para a Europa, para a Disney. Nós estamos indo para o reino de Deus. Este é o grande propósito da vida. Então, Paulo está preocupado. Ele manda, inclusive, alguns ali à frente para ver como é que estão as coisas, para que esses membros da igreja de Macedônia não se decepcionem, porque Paulo estava falando muito bem daquela região, daqueles cristãos que estavam em Corinto. E aqui no verso 2 ele diz assim: porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Eu tenho falado bem de vocês para os macedônios, dizendo que a Caia, que é a região toda, né? Aquela parece uma ilhazinha assim, né? Hoje tem ali um cortezinho, parece uma ilha mesmo, mas está preparada desde o ano passado, faz um ano. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, a contribuição dos coríntios tem estimulado outros. Bom, contudo, enviei os irmãos, né, para que o nosso louvor, o vosso respeito em particular, não se desminta. Então, eu mandei alguém na frente, já faz um ano que nós estamos falando sobre isso, né, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, né, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, né, quanto a esta confiança. Então, Paulo está instando com os coríntios para que eles, olha, eu falei já desde o ano passado para vocês reservarem essas ofertas, que são ofertas gerais, para a gente poder colaborar, inclusive com os macedônios, né? O maior colabora com o menor e o menor colabora com o maior também. Isso é uma coisa que eu gosto muito na nossa comunidade, na nossa denominação, é que não tem diferença, por exemplo, de salário de pastores, não tem diferença. O que um ganha lá no norte é o que ganha o pastor da maior igreja, não é? Temos igrejas enormes aí, como Curitiba, a nossa universidade tem uma igreja grande também, o Marco, lá em Belém, são igrejas enormes, fortes. A igreja também é uma igreja bastante grande. Então, o salário é o mesmo, ninguém disputa uma igreja. Todos vão para trabalhar nessas igrejas. Então, a importância da gente, o maior ajudando o menor ajudando o maior, e assim a gente vai. Todos contribuindo para uma causa maior, que é o reino de Deus e o seu estabelecimento. Porquanto, verso 5, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva anunciada, não é? Que é o quê? Uma expressão da generosidade, não da avareza. Então vamos dar com alegria, com entusiasmo. Nós não damos vou repetir, nós não damos como uma moeda de troca para Deus. Não, de jeito nenhum, não é uma moeda de troca. Nós damos para Deus porque existe esta gratidão, é na graça. Por isso que o título aqui é a graça de ofertar. Ofertar de graça, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Eu amo. Eu tenho prazer em poder compartilhar com Deus. Eu também dou o dízimo, eu também dou minhas ofertas. Aqui não fala sobre o dízimo, só sobre ofertas, mas o prazer de dar. O pastor que recebe do dízimo, compartilhado aí pelo Brasil todo, América do Sul, mundo e tal, também dá o seu dízimo, também dá suas ofertas. Isso é importante, isso faz parte dessa didática cristã. Aqui, e agora ele vem no versos 6 e 7, são versos muito importantes aqui nesse capítulo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Há uma bênção para a contribuição. Se eu sou mesquinho, se eu sou avaro, avarento, é assim que vai ser minha vida.
eu vou olhar para Deus e vou achar que Ele está devendo para mim. Esse é o grande problema, né? O irmão do filho pródigo, quando vê o pai fazendo uma festa para ele, para o filho pródigo, quando chegou, ele reclama, diz assim: peraí, o senhor nunca me deu nada. E agora vem esse daí, esse teu filho, que levou tudo, e o senhor dá uma festa, o senhor nunca me deu nada. Bem interessante isso, né? A gente olha para Deus muitas vezes como se Deus devesse alguma coisa para a gente. O senhor deve para mim isso. Por isso que eu mencionei aqui no começo, essa questão de algumas denominações fazerem da oferta a coisa mais importante da vida. Claro, a oferta do coração, mas se a oferta não for misturada com a graça de Deus, ela é só para orgulho próprio. Só por orgulho próprio. Como a viúva, lembram-se daquela história que Jesus conta da viúva? Ou daquela passagem que aconteceu com Jesus? Ele vendo todo mundo dar ofertas ali, entrando na sinagoga, todo mundo elogiando essas grandes ofertas dos ricos, e quando a idosa viúva dá 2 ceitis, 2 moedinhas que não valiam quase nada, ele para e diz assim: ela deu mais do que tudo. Todos, porque todos deram o que estava sobrando, ela deu tudo o que tinha para o seu sustento. Esse é o princípio, dar-se, o princípio da oferta. E aqui diz assim: quanto mais você dá, mais você tem para dar. É essa a ideia. Não é quanto mais você dá, mais você tem. Não, quanto mais você dá, mais você tem para dar. E o verso 7, que eu reputo muito importante: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A viúva pobre deu 2 moedinhas. Dar com alegria, com coração, com entusiasmo. Aí diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Olha a graça aqui. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Não existe imediatismo no reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente, né? Plantado, cresce, tem que se desenvolver em nosso coração, e todas as coisas que o acompanham são assim também. Se eu der alguma oferta esperando receber de Deus imediatamente alguma coisa, eu estou completamente fora desse princípio. Diz aqui: Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Olha aqui o verso 12. E Deus vai suprir todas as necessidades, né? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando você dá, você vai ajudar a assistência, as necessidades das pessoas, mas a abundância das graças de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus não é você ter sempre um carro novo na garagem, porque você dá. São bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais. Que Deus abençoe você, meu querido, a entender isto, esta liberalidade. Não é? Deus está providenciando as bênçãos espirituais para a sua vida. Quando você olha para fora, sai de si mesmo, e a oferta ajuda a fazer isso. Recebi a graça de Deus e de graça também eu dou para os outros. E para as causas, as grandes causas do Evangelho. Vamos orar? Pai bondoso, colocamos diante de Ti agora o nosso coração, a nossa oferta pessoal, que é o coração. E com ela, Senhor, com esta oferta, que todas as demais coisas também possam ser colocadas nas Tuas mãos. Minha vida, minha família, meus bens materiais, meu emprego, meus sonhos, que tudo esteja em Tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos neste dia, dá-nos a graça de podermos compartilhar o que temos. Em nome de Jesus. Amém.